Notícias. Nós vamos falar com Marco Aurélio Pita, ele é gerente da Controladoria e Contabilidade do Grupo Positivo e coordenador de programas de MBA da Universidade Positivo nas áreas tributária, contabilidade e controladoria, né? Há 10 fatos que podem agitar o ambiente tributário em 2021. Nós vamos falar então com o Marco Aurélio Pita e nós temos então alguns questionamentos. O que esperar em 2021 enquanto a temas tributários? Eu elenco aqui 10 principais tópicos que devem ser discutidos em 2021. O primeiro deles está relacionado a teses tributárias. Existe aí uma briga muito grande entre os contribuintes e o fisco federal, principalmente, né? São discussões de interpretações, discussões relacionadas à não concordância de vários temas, vários tributos. E o principal deles, que eu acho que é um tema que pode ocasionar um rombo muito grande nos cofres do governo federal, está relacionado ao tema de discussão do PIS e COFINS, né? O PIS e COFINS, existe uma discussão que vem lá de trás, onde o STF, inclusive em 2017, já trouxe aí um ganho favorável aos contribuintes, mas esse tema ainda está em discussão. Trata-se do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, que pode, inclusive, ocasionar outros temas relacionados a isso, outros tributos dentro da base de cálculo deste PIS e COFINS. Então é um tema que ainda pode causar grande repercussão em 2021. Outro tema que também está sendo discutido é a reforma tributária baseada nas PECs, né? Então isso está em discussão. Acho que já houve uma pequena evolução. Vamos ver aí como que isso avança em 2021. A consolidação do PIS e COFINS seria o terceiro tema, né? A criação do CBS, um tema já trazido pelo governo federal em 2020. Esperar realmente uma reforma desses dois tributos. O que a gente não sabe é se isso virá via reforma tributária ou via projeto de lei. O quarto tema que eu destaco seria a tributação de dividendos e uma eventual redução do imposto de renda para as empresas no Brasil. Então é um tema que também deve ser discutido. O Brasil ele não tributa os dividendos, diferente de vários países do mundo. O Brasil deve seguir aí o modelo adotado pelos Estados Unidos, que é tributar os dividendos e reduzir a alíquota de imposto de renda para as empresas. O quinto tema que deve ter grande repercussão em 2021 está relacionado à desoneração da folha. O governo ele tem uma posição de desonerar a folha para todos os segmentos por conta da grande taxa de desemprego no nosso país, mas, por outro lado, uma legislação atual prevê a desoneração de folha para 17 setores da economia, que deve terminar agora no final de 2021. Um sexto tema que eu destaco é tributação sobre pagamentos, né? O fantasma da CPMF. Isso, de certa forma, é defendido pelo governo, mas existe muita dúvida se realmente isso não pode ocasionar aí um grande impacto para a população. Falando de população, principalmente pessoa física, o sétimo tema que eu destaco está relacionado a mudanças no imposto de renda à pessoa física. O governo federal ele tem intenção de aumentar a faixa de isenção, que isso não acontece aí desde 2015, né? Mudanças na tabela de imposto de renda. Acho que é um tema que pode também vir a acontecer em 2020 e 2021, digo eu. Um oitavo tema está relacionado à simplificação de obrigações tributárias, né? Obrigações acessórias, para reduzir o custo do Brasil. Também, como nono tema, eu destaco a questão dos incentivos fiscais. Isso está em constante revisão pelo governo federal. Tem um peso muito grande, né, no orçamento. São mais de 300 bilhões de reais em renúncias.
Isso deve ser aí questionado, deve ser avaliado, talvez até aproveitando a própria reforma tributária. E destaco aí como o décimo tema que pode acontecer em 2021 é um novo refis, né? A Câmara dos Deputados ela aprovou aí em dezembro, em regime de urgência, um projeto de lei relacionado a isso. Dado a crise da pandemia, talvez aí nós tenhamos um novo refis para as empresas. É aguardar para ver as novidades tributárias em 2021. Com certeza, nós estamos falando com Marco Aurélio Pita, ele é gerente da Controladoria e Contabilidade do Grupo Positivo e coordenador de programas de MBA da Universidade Positivo nas áreas tributária, contabilidade e controladoria. Então nós temos aqui alguns questionamentos, não é isso? Os 10 fatos que podem agitar aí o ambiente tributário em 2021. Bom, 2020 foi um ano desafiador por vários motivos. O principal, os efeitos da pandemia, mas também tivemos aí diversas crises políticas geradas em nosso país. Em relação ao ambiente tributário, o que a gente pode comentar é que houve, embora pequeno, um certo avanço em relação a discussões da reforma tributária. Em 2020 nós tivemos aí a criação de uma comissão para tratar das duas propostas de emenda à Constituição, duas PECs, uma PEC do Senado Federal e outra PEC da Câmara. Então esse ambiente, ele de certa forma colaborou para manter esse tema vivo. E um outro destaque que eu trago é em relação ao Poder Executivo do Brasil, né, o governo do Bolsonaro, entrar nessa discussão com uma proposta real, né? Então o governo federal em meados de 2020 trouxe aí uma proposta via projeto de lei de criação da CBS, que nada mais do que a fusão de dois tributos, o PIS e o COFINS, e já sinalizou outras 4 etapas. Então resta agora saber se de fato a gente vai ter ambiente político para avançar, ou com a unificação de duas propostas de emenda à Constituição, que já estão em discussão entre Senado e Câmara, ou de fato nós teremos aí o avanço do projeto de lei e as próximas fases da reforma tributária pelo governo federal, ou se haverá um conjunto, uma combinação dessas propostas para a gente avançar com a tão sonhada reforma tributária no Brasil em 2021. Uma reforma que é muito esperada, inclusive, não é isso? São 13 horas e 16 minutos. E quais as vantagens e desvantagens das mudanças tributárias de 2021? Eu acho que tem a visão empresa, né? As empresas elas podem aí serem beneficiadas por conta de eventual desoneração de folha, simplificação das entregas tributárias pelas empresas, a redução ainda em segurança jurídica por parte das organizações. Então tudo isso ela pode fazer as empresas superarem de forma mais, digamos, mais leve esse pós-pandemia, né? Acreditamos aí que o avanço das vacinas, o avanço da vacinação, ela deve ocorrer aí em meados de 2021. Então nós teremos aí provavelmente no segundo semestre um pós-pandemia e recuperação das empresas. Porém, essa recuperação não deve ser rápida, e uma reforma tributária, sobretudo uma simplificação tributária, uma menor insegurança jurídica por parte das empresas, uma redução da carga tributária sobre folhas de pagamento, pode fazer as empresas aí terem uma recuperação econômica mais rápida, e isso pode resultar aí em, por exemplo, uma retomada da empregabilidade no nosso país. De forma direta, talvez aqui mudanças no imposto de renda à pessoa física, isso tem um grande impacto para os contribuintes, para as pessoas físicas, né? Podemos aí, por um lado, ter um benefício
para os mais pobres, né, com o aumento da isenção do imposto de renda, mas por outro lado, aqueles que têm maior renda podem ser prejudicados por conta de mudanças no critério de dedução de despesas relacionadas à saúde e educação, que é um desejo do governo. Por outro lado, acho que essas são as vantagens. Por outro lado, talvez uma certa desvantagem aqui que pode ocasionar para as pessoas físicas. Eu posso destacar a questão da tributação sobre pagamentos, né? Então, já tivemos a CPMF lá atrás, que era uma contribuição provisória. Agora está sendo discutido aí uma tributação permanente sobre movimentações bancárias, né? Então isso impactaria a pessoa física, embora de uma certa forma seja uma vantagem, pois existe hoje uma sonegação tributária enorme no Brasil, e com uma tributação sobre pagamentos, sobre movimentação bancária, dificilmente haverá sonegação. Esses são os destaques das vantagens e desvantagens de possíveis mudanças tributárias em 2021. São 13 horas e 19 minutos. Nós falamos com Marco Aurélio Pita, ele que é gerente de controladoria e contabilidade do Grupo Positivo e coordenador de programas de MBA da Universidade Positivo nas áreas tributárias, contabilidade e controladoria. Mais uma vez agradecer a toda a equipe, a Lorena, a Simone e toda a equipe da Central Press de Curitiba, que nos possibilita essas matérias, essas entrevistas de muita qualidade que, sem sombra de dúvida, acrescenta mais conhecimento aos nossos ouvintes, tanto da Aristeu FM 106.5, quanto da Rio Bom FM 87.9 e também do www.odiariodemaringá.com.br.